O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por um acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas. Esse Evangelho nos ensina, na verdade, como que os ensinamentos, a palavra de Jesus, como que ela diz respeito diretamente ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Podemos dizer como essa palavra é direta, é concreta, chama-nos a atitudes, e atitudes, na verdade, que possam estar presentes no dia a dia, naquilo que nós fazemos em nossa vida. Nas outras missas eu fiz a seguinte colocação. Olha, na vida a gente vai aprendendo com os fatos, né? Com as circunstâncias, com as experiências. E geralmente, quando alguma coisa não dá certo, a gente aprende muito. E se formos pessoas que vivemos com uma certa sabedoria, procuramos aprender com aquilo que não deu certo para fazer dar certo. E a nossa preocupação de aperfeiçoarmos, de fazermos cada vez melhor, prevemos situações que podem não dar certo, tentarmos evitar, agindo então com sabedoria, com prudência. Eu dei 2 exemplos concretos. A pessoa teve a casa roubada, por exemplo. Poxa vida, mas entrou ladrão. Mas entrou por onde? Bom, eu acho a porta foi arrombada. Vou botar uma tranca melhor. Não, na verdade ele pulou o muro. Mas será que esse muro não está muito baixo? Não seria o caso de levantar um muro, colocar
uma cerca elétrica, talvez, para evitar que aconteça de novo. Ou seja, aquela situação pode nos ensinar e aliviarmos, né, um monte de... Eu dei um outro exemplo. Imagina que você vai pegar a estrada amanhã, né? Bom, vamos supor que você é um pouco esquecido. Talvez seja melhor você escrever um bilhete assim desse tamanho e colar no volante do carro. Não esqueça de acender as luzes. Porque desde sexta-feira, se você sair, você pode ser multado, que a luz agora é obrigatório você acender se você estiver na estrada. O que seria o bilhete que você coloca? Uma atitude prudente da sua parte para te ajudar a lembrar, sendo que se é um bilhete você não consegue lembrar. E aí, se você não lembrar, você vai ganhar uma bela de uma multa, né? Que legal. Ou seja, podemos aprender, podemos nos precaver, podemos pensar um pouco antes e, de uma certa maneira, evitar um monte de situações. Por que eu estou falando isso? Porque na época de Jesus, muitos tinham a seguinte preocupação: como é que eu vou fazer para ir para o céu? O que é mais importante para eu ganhar a vida eterna? Será que a maneira como que estou vivendo? Será que as decisões que eu estou tomando? Será que a maneira que eu faço os encaminhamentos, me relaciono com as outras pessoas, me relaciono com Deus, é suficiente? Estou garantindo um pedacinho do céu cada dia de nossa vida? Bom, se você também tem esse questionamento e busca se aperfeiçoar cada vez mais, você só tem a ganhar, né? No mundo de hoje, o mundo nos motiva, no máximo, nos preocuparmos com a gente mesmo, nos preocuparmos com as pessoas que fazem parte de nossa vida, buscarmos aquilo que nos dá satisfação, e às vezes a gente fecha todos os olhos para todas as realidades em nossa volta. Na época de Jesus, as pessoas se questionavam, e se questionavam justamente, né, se estavam agindo corretamente. O Evangelho de hoje está dentro desse espírito, dessa motivação. Uma pessoa chega para Jesus e pergunta concretamente: mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso para ir para o céu? O que eu preciso? O que é mais importante? Interessante a resposta que Jesus vai construindo, né? Jesus, assim, o judeu, ele gostava, na verdade o método dele era assim, ele respondia uma pergunta com uma outra pergunta. E Jesus não é diferente, ele faz exatamente isso. Ele se volta para a pessoa e diz assim: mas o que está escrito na palavra de Deus? A primeira parte da pergunta de Jesus. Ou seja, o que tem de orientação no texto bíblico para isso? Aí a segunda parte da mesma pergunta de Jesus: como você lê? Ou seja, como você interpreta? Aí a resposta do homem, ele fala assim: olha, lá está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Até aí, até esse ponto, qualquer judeu poderia dar essa resposta. Na verdade, era uma oração, uma invocação. O judeu de manhã, ele levantava e ele falava assim, justamente isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Aí no meio do dia ele repetia isso. E no final do dia ele repetia de novo. Então até aí a resposta fácil de dar. Mas ele completa. E é o próximo como a ti mesmo. Ele vai buscar um versículo lá no livro de Levítico para colocar e completar essa primeira parte que ele colocou. O próprio Jesus, olhando para ele, nossa, mas uma resposta perfeita, sem ter o que retocar. A única coisa é que Jesus desmonta, porque ele fala assim: olha, tu respondestes corretamente, e acrescenta: faze isso e viverás. Ou seja, não basta saber, não basta conhecer a resposta, não basta saber o que se tem que fazer, não basta saber, é necessário agir,
É necessário atitude. Faze isso. E interessante, Jesus, e viverás. Ou seja, encontrarás o sentido para a sua vida, para a sua existência. Lembrando, inclusive, que Jesus está respondendo um questionamento. Qual o questionamento? O que eu preciso para ir para o céu? Ou seja, você ganha a sua vida agora, vai encontrar um sentido para a sua existência agora e vai, na verdade, ir para a vida eterna. Essa resposta de Jesus, ou a maneira com que Jesus encaminhou essa resposta, e pela sequência dá para perceber que desconcertou, né? A pessoa nunca acha que é com ela, né? É sempre com os outros. Quando fala assim, não, olha, faze isso e viverás. E aí ele tenta se justificar, diz ali o texto, mas escuta, mas quem que é o meu próximo? É todo mundo? Quem que seria esse meu próximo? São as pessoas que gostam de mim? Porque é tão gostoso, né? A pessoa gosta de você, você também ama a pessoa, tão fácil. Mas será que tem mais gente além dessas? Será que é minha sogra também? Será que é meu cunhado, o meu vizinho, aquele que torce para o outro time? Será que eles também são o meu próximo? Um questionamento muito sério da pessoa. Na verdade, ele está meditando, refletindo a conversa que ele mesmo iniciou, né? E o resultado, ele questiona-se. Aí Jesus conta essa história que nós acompanhamos. Certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho caiu na mão dos assaltantes, eles espancaram, roubaram tudo que ele tinha, bateram e deixaram ele quase morto lá, abandonado. Um sacerdote estava descendo pelo mesmo caminho, viu, passou pelo outro lado. Um levita, também pelo mesmo caminho, viu e passou pelo... O que é um levita? O levita eram aquelas pessoas que ajudavam no templo. Por exemplo, aqui na celebração, hoje se a gente fosse falar, olha, o pessoal que está cantando seriam os levitas. O pessoal que está ajudando aqui como ministro seriam os levitas da época de Jesus. Ou seja, era um eclesiástico, assim como o sacerdote. Será que ele não conhecia essa palavra de Deus? Provavelmente conhecia. Eles conheciam, mas como já dizia Jesus na primeira parte, conhecer só não resolve, precisa fazer. Aí, no exemplo extremo de Jesus, Jesus nos provoca, né? Ele fala assim, um sacerdote, o levita, ou seja, 2 eclesiásticos, e um terceiro, um samaritano. O samaritano tem toda uma questão, de vez em quando o padre já até coloca, recentemente eu fiz até uma explicação. Se você quisesse xingar um judeu, chamava ele de samaritano. A mesma coisa que tivesse falado da mãe dele. Se detestavam, não se aceitavam. E nesse exemplo extremo de Jesus, um samaritano. Diz aí o texto que o samaritano viu a mesma coisa que o sacerdote e o levita. A diferença é que o samaritano viu e sentiu compaixão. É o texto usado, é a palavra usada. Sentiu compaixão. Sentir compaixão é totalmente diferente de sentir dó. Ai, que dó. E fica por isso mesmo. Não tem atitude, você fica com dó e a pessoa continua na mesma situação. Sentir compaixão é sentir a dor do outro como algo que vem de dentro, tão forte que te mobiliza. Não te deixa indiferente. Pede atitude e a atitude vem. Ele vai ao encontro, né, daquele... Porque se a gente tivesse a oportunidade de passar... Vamos supor, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com o sacerdote e com o levita e perguntar para eles por que eles fizeram aquilo. Ou seja, passar adiante. Olha, talvez ele falasse assim, sabe o que é? Não, eu vi. Mas na hora que eu olhei, tinha uma moita atrás dele, balançou o mato ali, eu achei que tivesse alguém escondido lá. Aí eu pensei, eu vou lá, ele vai pegar, os assaltantes vão me pegar também. Não, sabe o que é? Eu achei que tivesse morto, você sabe, tem a lei lá de pureza, se eu chegar perto eu vou contaminar também, depois eu não vou poder rezar. Enfim, eu estava com pressa, não ia dar tempo, tinha que chegar rápido lá, você entendeu? Gente, quando a gente não quer,
a gente consegue justificar de tanto jeito, de tanta maneira, o nosso vocabulário é tão rico, a nossa criatividade é tão grande, que a gente não tem dificuldade de achar uma desculpa, de achar um motivo. A diferença foi o samaritano. Ele chegou, viu e sentiu compaixão. Foi dó? Não, foi compaixão. E nesse compadecer-se, ele vai ao encontro. O que ele tinha? O vinho, o óleo, ele joga nas feridas, pega a pessoa, bota no próprio animal, leva na pensão, cuida dele até o dia seguinte, antes de ir embora, você olha, por favor, olha, está aqui o que ele vai gastar, pode cuidar, se passar, e depois eu pago. A pergunta de Jesus, na sua opinião, qual dos três, o levita, o sacerdote e o samaritano, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? É lógico que ele respondeu, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. A conclusão de Jesus, semelhante à primeira, vai e faz a mesma coisa. Sentir a dor, se mobilizar por essa dor, ir ao encontro, fazer a diferença. Qual que foi a pergunta que foi feita para Jesus? O que eu preciso fazer para ir para o céu? Jesus responde, esta compaixão. Na verdade, não ficar indiferente, ir ao encontro. A primeira leitura fala assim para nós, tem que ouvir o coração. Não pode ser um coração de pedra. Na verdade, ouvindo o coração, ir ao encontro. A segunda leitura, carta aos Colossenses, ela está iniciando hoje, vai nos acompanhar nas próximas semanas, depois da carta aos Gálatas, que nos acompanhou várias semanas. Paulo fala justamente isso, é Cristo, que é a imagem do Deus invisível, ou seja, o Deus a gente vê e reconhece em Cristo, no seu Evangelho, nos seus ensinamentos. Ele é o princípio, ou seja, é da onde nós nos baseamos, aonde nós estruturamos a nossa vida. E Ele nos ensina hoje que para ir para o céu, é necessário ter essa atitude de compaixão, um não à indiferença, um não a achar que não é comigo, e ter, na verdade, posturas de ir ao encontro com o coração aberto. Nós continuamos a missa no